Fala pessoal, professor Diego Alves aqui com vocês em mais um vídeo do nosso canal Católico. Vem cá, você sabia que essa semana começa o Cerco de Jericó? Não? Mas calma aí, você sabe o que é o Cerco de Jericó? Porque é o que vai movimentar essa semana entre boa parte dos católicos do Brasil. Se você não sabe o que é o Cerco de Jericó, fica aí, porque depois da vinheta eu vou te explicar direitinho. Vamos lá? Para entendermos o Cerco de Jericó, biblicamente falando, nós temos que voltar para o livro de Josué. Ele é o 6º livro da Bíblia, vem logo após o Pentateuco, os 5 primeiros, né? E nós vamos ver a questão dos espias ou batedores que Josué manda para espiar a cidade murada de Jericó. Eu preciso lembrar que Moisés ele já tinha enviado 12 espias para dar relatório sobre de como era a Terra Prometida. Se você nunca leu essa passagem, sugiro que você leia. Eles dão um relatório negativo, só 2 dão um relatório positivo. Josué, filho de Nun, e Caleb, tá? E é claro, aquela geração vai ser punida, vão ficar 40 anos ali, até que os seus filhos tomem a Terra Prometida. E é sobre a autoridade, liderança agora de Josué que isso vai acontecer. Um dos entraves que nós temos é a cidade de Jericó, que é uma cidade murada, bem fortificada. Olha que interessante. 2 israelitas foram espiar essa cidade, e conseguiram se infiltrar lá, mas os boatos de que eles estavam ali, de que os israelitas se aproximavam, correu pela cidade. E os homens daquela cidade começaram a vasculhar. O que vai acontecer? Isso você vai ler em Josué capítulo 2, tá? Eles vão se esconder na casa de Raabe, que o texto sagrado apresenta como uma prostituta, tá? Em algumas versões, reputação duvidosa. Ela dá um testemunho positivo sobre a missão deles, diz que todos estão aterrorizados com a chegada deles e diz o seguinte: eu sei que Deus vai dar essa terra para vocês, eu quero que vocês poupem a minha casa. Ela esconde eles num cesto, baixa no muro, mas antes disso, eles acertam esse acordo com ela e dizem o seguinte: todos aqueles que estiverem na sua casa vão estar salvos. Já que você está nos protegendo e vai nos baixar nesse cesto para fora da cidade, vai salvar nossas vidas, nós vamos fazer esse pacto com você. Você coloca um fio escarlate na janela, nós vamos saber que essa é a sua casa, é a casa da sua família, e quando nós tomarmos a cidade, nós vamos poupar a sua casa. Esse é o primeiro contato que vai se ter com Jericó, tá? Já uma forma, né, de tomar a cidade. Tudo bem? E aí, em Josué capítulo 6, nós vamos ter não apenas a descrição, mas a tomada de Jericó em si. E eu vou estar lendo para vocês, rapidamente. Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Aqui nesse contexto, em Josué capítulo 6, eles já estão partindo para tomar a cidade. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que
tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifres de carneiro diante do povo do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as trombetas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado a seguinte ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando continuamente, tocavam as trombetas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram, preste atenção, 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram, ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, quer dizer maldito, tá, gente? Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, ou maldito, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro serão consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si mesmo, e tomaram a cidade. Josué, capítulo 6, do 1 ao 20 apenas, tá, pessoal? Essa é a narrativa bíblica da tomada da cidade de Jericó. E a coisa fica ainda mais interessante, pessoal. Vocês já viram parte da questão bíblica que envolve o cerco de Jericó. Vamos ver um pouco mais de como essa devoção tem transformado o Brasil? Olha só. Mas o que é a devoção do cerco de Jericó? Bom, primeiro eu quero começar falando para vocês o que o cerco de Jericó não é. Então, vamos entender. O cerco de Jericó, pessoal, não se trata de uma tradição da igreja como patrimônio litúrgico ou doutrinal. Não é um dogma, mas representa uma tradição popular que nasceu de uma experiência de piedade. Apesar de não ser tão bem documentado, qual é a notícia que nós temos? Qual é a informação que nós temos sobre o cerco de Jericó? Bom, as suas origens remontam de grupos dedicados à oração poloneses,
Isso lá no século XX. Teria surgido entre 1978 e 79, oriundos, não é, de pessoas que queriam receber de uma maneira mais piedosa, acolher, no caso, de maneira mais piedosa, São João Paulo II, né? Então eles se prepararam e para isso acabaram organizando práticas piedosas. Uma delas foi chamada Cerco de Jericó. Dizem que uma piedosa mulher polonesa teve a inspiração de organizar um momento forte de oração mariana em preparação a essa visita papal. A preparação contou com o reforço de um congresso sobre o Rosário em Jasna Góra, isso na Polônia. Foram 7 dias e 6 noites de rosários consecutivos diante do Santíssimo Sacramento. Então, uma das características que nós temos do Cerco de Jericó é o que a gente chama de batalha espiritual, tá, pessoal? Eu vou explicar isso para vocês. No que ele consiste em si? Bom, é uma oração, pode-se dizer, de aprofundamento espiritual, comunitário e extracomunitário, baseado na saga de Josué na conquista de Jericó. E como é que funciona? Consiste em uma semana incessante de batalha espiritual, como eu falei, com a intensificação de orações em grupo, terços e pregação da palavra. O coração é a missa diária, acompanhada em seguida da procissão com o Santíssimo Sacramento. Em determinadas ocasiões, acrescentam-se práticas como a confissão, o jejum e a oração. Importante. A exemplo do relato bíblico, aqueles que organizam o Cerco de Jericó direcionam o pensamento para cercar os, entre aspas, inimigos com orações e louvores, esperando Deus atuar em favor do grupo. É preciso perseverar e persistir durante os 7 dias. Tá? Vamos fazer uma alusão ao seguinte. Na atual conjuntura, as muralhas de Jericó podem significar as lutas diárias que todos nós cristãos batizados temos para viver os preceitos de Deus. Os desafios, as doenças, todas as ações contrárias que se levantam. Então essas são as muralhas, né? Cada um sabe qual é a muralha que ela tem na sua vida e quer que seja derrubada. Certo? Então, o Cerco de Jericó é esse preparo, não é? Para que, enfim, as muralhas caiam. A Arca do Senhor hoje é o Santíssimo Sacramento, que fica exposto em adoração 7 dias e 7 noites durante o Cerco de Jericó. Então, tem um simbolismo, não é? Com toda essa história bíblica. Como eu disse, o Cerco de Jericó consiste em uma intensa semana de oração pessoal e comunitária. Aí nós temos missa diária, oração do Santo Rosário diante do Santíssimo Sacramento, a leitura da Palavra de Deus, além de dedicar pelo menos 1 hora em adoração durante qualquer hora do dia a Jesus Eucarístico. Então, tem uma forma de ser feito o Cerco de Jericó. Vocês percebem que é uma prática bem avivada, não é? Não preciso dizer, obviamente, que os grupos carismáticos são quem mais abraçam o Cerco de Jericó. Porque geralmente essas práticas de intensificação de oração em grupo, pregações, oração do Santo Terço de forma mais carismática, né? Geralmente já ocorre nos grupos de renovação carismática. E é fato que muitos grupos tradicionais meio que torcem o nariz para isso. Mas, como já foi explicado, o Cerco de Jericó não se trata de uma tradição como patrimônio litúrgico doutrinal, mas de uma tradição popular. Tá? Ela nasce de uma experiência de piedade. Isso é importante.
Então, são 7 dias de clamor a Deus diante das necessidades de cada um. Por isso que a gente fala que é um verdadeiro combate espiritual na busca pelo sacramento da reconciliação, pelo fortalecimento da sua fé, da sua caminhada. E é claro, né, pedir para que Deus derrube essas muralhas que se levantam na vida de cada um, tá? Ele não pode ser visto como um fato isolado, mas um processo de caminhada. Então, hoje nas paróquias, nas comunidades, nós temos muitos grupos que têm essas práticas, não é? Grupo de oração, grupo de leitura bíblica. Então, além daqueles, é claro, que vão nas missas diárias. São 7 dias com atividades que levam as pessoas a se aproximarem de Nossa Senhora com muitos louvores na presença de Deus, testemunhos, missa, enfim. A celebração do Cerco de Jericó, nós temos percebido que a cada ano recebe mais devotos por todo o Brasil. Porque para essas pessoas participar do Cerco de Jericó é um momento de profunda confiança em Deus, naquele que obviamente tem o poder para livrar as nossas almas do maligno e derrubar todas as muralhas. É uma oração, sim, com uma forte presença de Maria, não deixa de ser uma devoção mariana, tá? E é óbvio que traz um caráter de avivamento para as muitas comunidades. Esse foi um apanhado que eu fiz, tá? Tentei trazer aqui com essa explicação para vocês o que é praticamente a essência do Cerco de Jericó. Eu acredito que depois de terem ouvido o relato bíblico e agora descrevendo como é o Cerco de Jericó, se você não conhecia, fica um pouco mais fácil de compreender como funciona, tá? Muitos grupos na internet fazem de madrugada, às vezes em horários alternativos também. Então é um convite para você estar na igreja cada vez mais e, se você é de uma linha carismática, participar e se fortalecer na caminhada, tá legal? Espero que tenha sido claro e tenho conseguido ser objetivo para vocês, mas no todo este é o processo que desencadeia no Cerco de Jericó. Nós podemos chamar de uma batalha espiritual ao mesmo tempo que o fortalecimento na caminhada cristã. Então, essa é a história e esta é a devoção do Cerco de Jericó. Tudo bem? E aí, diz pra mim, você sabia dessa história por trás do Cerco de Jericó? Você já conhecia a passagem bíblica? Você já participou alguma vez do Cerco de Jericó? Escreve aqui embaixo desse vídeo de onde você fala e se na sua comunidade de fé existe esse costume, dessa devoção ao Cerco de Jericó. Ou se você acompanha em algum dos vários canais online aqui no YouTube que também fazem essa devoção. Eu espero o seu comentário, a sua curtida e que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E não se esqueça, semanalmente temos vídeos para você, sempre em torno da catequese, cultura, filosofia e fé católica. E temos shorts diários para fortalecer a sua espiritualidade. Vejo você no próximo vídeo ou em qualquer um dos shorts aqui desse canal. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau.